Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Anísio Santos, instrutor de armamento e tiro profissional, atuo na área de instrução da Anísio Santos Shooting Academy e também sou agente da Polícia Judicial Federal no TRF6, com experiência também em outros órgãos de segurança pública, como Polícia Penal do Goiás e Polícia Penal de Minas Gerais. Mas o que eu venho fazer aqui não é somente me apresentar, mas sim fazer uma breve análise simples e eficaz do vídeo que está rolando aí, que todo mundo está comentando e todo mundo está aplaudindo de pé, porque realmente foi fantástico. Atingiu o objetivo, neutralizou a ameaça e manteve em segurança tanto ele como todas as pessoas que estavam à sua volta. Então, foi simplesmente fantástico. Foi uma tentativa, né? Uma tentativa aí de roubo em uma loja de celular no estado do Paraná. E a reação foi fantástica. Então, qual é o objetivo? Fazer uma análise de forma técnica, sem apontar erros ou acertos, mas sim trazendo conceitos científicos baseados na neurociência e comportamento, para que possamos entender melhor tudo isso e treinar da forma correta, fazer com que o nosso treinamento realmente seja refletido no mundo real de forma muito prática. Então, eu vou compartilhar com vocês o vídeo. Vou estar rolando ele aqui na tela e de ponto em ponto nós iremos parar e fazer a análise baseada em conceitos científicos da neurociência aplicada ao tiro de combate. Então, vem comigo, vamos lá. Boa, essa aí é a cena. Então, observe que nós temos o quê? Nós temos quatro pessoas. O marginal vai ingressar na sala neste momento. Eu pausei o vídeo para que você possa acompanhar ponto a ponto e nós vamos fazer o comentário ponto a ponto desse vídeo. Observe o seguinte: primeira coisa, entenda que o nosso cérebro ele trabalha em rotinas. Ele não foi configurado para trabalhar de forma aleatória, que é a busca por um padrão de ambiente. Observe que como é pelo jeito da loja, o tipo de produto, eles já têm um padrão de clientes que eles irão receber, certo? Outra coisa, quando durante o dia, dependendo aí se estiver, porra, tá quente, observe, tá todo mundo de camiseta. Entra uma pessoa de capacete, blusa de frio, quebrou o padrão. Quando quebra o padrão, é isso que nós temos que buscar. O cérebro nos apresenta um padrão e a cada ambiente ele nos apresenta esse padrão e você agora tem que buscar a quebra do padrão. Se você está no shopping, o padrão é vozerio, som ambiente, mas se você escuta, se você visualiza pessoas correndo, pessoas gritando, ou disparo de arma de fogo, fugiu o padrão. Naturalmente, sua atenção se voltará para entender o que está acontecendo. E aqui, a pessoa que vai reagir, que é esse cidadão aqui, ó, no canto de baixo aqui do vídeo, é a pessoa que vai reagir, ele já observou, foi ele que fez a primeira abordagem, e quando ele viu aquele padrão, ele reconheceu a quebra do padrão de clientes que ele atende. Ele já aumentou o seu nível de alerta e pode ter certeza que na cabeça dele já estava passando todo o tempo de reação. O que ocorreu? O que é esse tempo de reação? Eu tenho um estímulo visual, eu tenho um processamento da informação e eu tenho uma seleção de resposta dentro de um processo mental que ele é invisível. Só que na cabeça dele está rodando isso. E na cabeça do marginal, não. Sabe por quê? Imaginou, ele traçou um plano. Quando ele traçou um plano, ele não contava com a variável de ter uma reação armada. Quando teve reação armada, quebrou o ciclo Oda do marginal. E ele voltou lá no início para entender o que estava acontecendo. Só que não deu tempo. Na cabeça da vítima, que a vítima é quem realmente reagiu, o que ocorreu? Ele já tinha selecionado a resposta. Se for um assalto, eu vou sacar minha arma e vou reagir. Então foi dessa forma que aconteceu. Só que ainda ele teve uma grande vantagem. Primeiro, ele tinha distância. Segundo, o foco do marginal não estava nele, o foco do marginal ficou na primeira moça. Vamos ver como é que aconteceu. Olha só. Foco de atenção e direcionamento da atenção do marginal estava na primeira moça e no máximo no primeiro homem que estava ali, logo à esquerda. Com isso, ele ganhou uma vantagem muito grande nessa cena. Primeiro, o tempo para sacar. Observa que ele ainda fez um cheque do equipamento para ver se o equipamento estava em pronta condição de reagir. E aí sim ingressou e fez a reação. E teve total sucesso.
enquadrando perfeitamente dentro do artigo 25, que é a legítima defesa, onde ele agiu em legítima defesa de terceiros, né, própria ou de outrem, em uma injusta agressão atual e iminente. Nesse momento, já estava a agressão. Por quê? O marginal já chegou, anunciou o assalto, retirou, sacou sua arma e já foi em direção à sua colega de trabalho. Pode ser sua esposa, pode ter sido uma colega de trabalho, não importa, mas de terceiro. Nesse momento, ó, que ele observou que era realmente um assalto, o que ele fez? Sacou, preparou e iniciou a sua reação. Nesse momento, quebrou o ciclo Oda do vagabundo. Quando quebrou esse ciclo Oda do senhor, né? Que estava aí praticando o seu ofício, né? O seu trabalho, ele já teve uma resposta imediata de buscar sair. Mas ele, vítima, quem reagiu, realmente fez o que estava previsto. Disparou até neutralizar a ameaça, ou seja, cessar totalmente a injusta agressão. Quando isso acontece? Qual é o momento mental, qual é o gatilho mental que fala para de atirar? É o momento onde o marginal cai. Então, observa aí que é nesse momento que ele cai. Ele efetuou 6 disparos, nenhum disparo com vítima ao chão, sempre com a vítima de pé. Pode observar. Vamos lá. Vítima caiu, ele já parou. A única coisa que ele fez, acompanhou toda a queda para certificar que realmente havia neutralizado a injusta agressão, neutralizado a ameaça e fez o acompanhamento. Até aí, perfeito, perfeito, perfeito. Porque dentro do protocolo de combate avançado, nós temos algumas fases. Neutralização da ameaça, busca por novas ameaças, cheque da arma, né? A manutenção, deixar sua arma em plenas condições, pois se precisar lutar novamente, eu estarei pronto. Se tiver uma pane, resolvo o pane. Mas observe o seguinte, que logo depois de fazer esse acompanhamento, ele faz aquilo que o treinamento no seu clube de tiro está te condicionando. É uma resposta convencional. Atirar e logo em seguida sacar. Aí nós levantamos o seguinte alerta. Se entrasse ali uma segunda ameaça neste momento, vamos lá. Ó, acompanhou, olhou, já baixou a arma, coldreou. Se nesse momento ingressa uma segunda ameaça, ou mesmo esse marginal ainda consegue pegar a sua arma e iniciar ali uma sequência de disparos contra eles, mesmo que sem total direção, só na reação de sobrevivência. Por quê? Porque nós temos 3 reações de sobrevivência. Nós temos a reação de luta, de fuga, tá certo? Luta, fuga ou congelar. Eu vou congelar quando eu não tenho resposta diante desse cenário. Por exemplo, esse cidadão de bem, empresário que fez essa reação, ele já havia treinado, tinha isso mentalizado e quando necessário, quando da forma que ele pensou aconteceu, ele teve a resposta. Ou seja, estava pré-parada essa resposta, estava pré-programada essa resposta. Mas quando você não tem essa preparação, essa pré-programação, você pode congelar, porque você fica buscando uma resposta para aquele evento inesperado e que é totalmente desconhecido por você, tá certo? E que não foi o caso dele. Ele poderia fugir. Por exemplo, se tivesse duas ou três, né? Dois ou três marginais nessa situação, por que eu estou te falando isso? Porque em 76% dos casos, os marginais agem dois ou mais, né? Em questão de número. Aí, se tivesse essa condição e tivesse ele começasse a fazer uma revista, ele poderia ter tido a reação de fugir, porque ele iria ver, neste momento, um grande risco à sua integridade física, até mesmo em questão de perder a vida. Mas, como ele viu que era possível reagir, que a demanda era o suficiente para que ele pudesse neutralizar, ele entrou com a reação e lutou. Então, observe, dentre as 3 possibilidades, ele lutou. Então ele lutou, lutou bem e venceu. Só que a partir de agora, ele ainda foi em direção à ameaça
Ele sacou, foi em direção à ameaça, mas ele já havia codreado anteriormente. Neste caso, este marginal estava acompanhado de mais dois comparsas. E ao início, né, dos disparos, eles já pinaram, vazaram, meteram o pé e largaram o cara aí. O marginal está vivo, tá certo? Está bem de saúde, mas a reação cumpriu o objetivo. A reação do empresário cumpriu o objetivo, que era neutralizar a ameaça, cessar a injusta agressão e acabou. Se o marginal viesse a falecer, seria uma consequência da própria atitude do marginal e não da vítima que reagiu. Então observe o seguinte, que ele fez, cara, o que devia ser feito. Padrão, padrão, padrão. O que nós podemos observar e tirar desse estudo de caso? Algumas lições. Observar que o nosso treinamento de stand, o treinamento aplicado no grupo de tiro de encerrar com arma aberta, encerrar os disparos e coldrear rapidamente, não reflete a realidade. E quando nós pensamos nas possíveis variantes dentro desse cenário, nós observamos que ele quebrou parte do protocolo avançado de combate, que é o quê? Neutralizar. Primeiro ponto, neutralizar. Buscar por novas ameaças. Ele não deveria ter codreado essa arma, mas sim acompanhado, buscado, cobrindo todas as áreas. Porque dentro das técnicas baseadas em iniciativa, eu tenho neutralização de ameaça, cobertura de todos os pontos, ou seja, agora eu vou buscar e vou localizar os meus amigos, vou localizar o meu time. Isso conecta diretamente o meu protocolo avançado de combate. Porque dentro desse protocolo nós temos a neutralização, busca por novas ameaças, deixar a arma, fazer um cheque da arma, verificar se ela está em plenas condições, fazendo uma recarga tática. Depois que você faz uma recarga tática, você continua a busca por segundas ameaças, para que você esteja em plenas condições de continuar lutando. E mesmo diante disso, depois que o ambiente está tranquilo, como não houve disparo contrário aí do marginal contra ele, perfeito, tranquilo. Então ele estava consciente disso. Inclusive, teve um auxílio remoto da colega dele de trabalho ali, ou né, a namorada ou a esposa, teve um auxílio remoto. Chuta a arma. Isso é importantíssimo. Observe aí, ó. Ju, se controla. Se Na forma controla. calma. Ju, chuta a arma. Não chuta. E aí ele foi em busca de novas ameaças. Só que os caras já tinham metido o pé. Teve o auxílio remoto da moça que estava aqui, ó. Acalma, mantenha a calma, chuta a arma. Isso aí foi importantíssimo. Ela estava consciente da situação. E no momento de grande adrenalina, nós ficamos muito mais fortes, muito mais rápidos, mas nós perdemos uma capacidade cognitiva, perceptiva e motora. Esse auxílio remoto ele foi fantástico. Por mais que ele estava consciente, ele sabia o que estava fazendo, mas o auxílio remoto auxilia a ele a voltar, baixar a adrenalina e voltar um pouco ao seu nível de consciência, porque dentro dessa situação, a única coisa que resta a ele nesse primeiro momento é simplesmente o seguinte: são as reações que vêm da minha parte cerebral, que são as reações de sobrevivência e as reações emocionais desencadeadas pelo meu cérebro reptiliano e meu cérebro límbico. Então, assim, fora esses pontos de análise, a reação foi fantástica, cumpriu o propósito, ele conseguiu manter um bom controle do equipamento, então manteve o equipamento, fez todo o acompanhamento, o equipamento em pleno funcionamento. Observe aí que a Taurus, o pessoal fala da Taurus, mas funcionou, cumpriu aí o papel. Então, cara, o que nós podemos tirar de lição desse cenário? Observe o seguinte: seu treinamento reflete a realidade. Tudo que você treina será refletido no mundo real. Seu cérebro não consegue fazer distinção entre treinamento e realidade. Então, o que você precisa entender? Qual a forma que eu estou treinando? Como eu estou treinando? Para que eu estou treinando? Certo? Se, colocando um se e uma condição, se esse marginal fosse um marginal mais experiente, com mais vontade, com a consciência de que poderia ter uma reação, esse marginal entra com maior atividade, com arma em punho,
possivelmente ele não conseguiria reagir. Porque atrás, lá no início do vídeo, o que ocorreu? Olha só, vamos lá, observe aí. Ele identificou, Olá. ó, sacou de modo tranquilo, conferiu se a arma estava municiada e aí iniciou os disparos. Geralmente, de forma muito prática, o saque ele não ocorre dessa forma. Só que ele tinha uma grande vantagem, que foi a janela de oportunidade. Mas o saque deveria ter sido muito mais rápido. E segundo ponto, a arma deveria estar pronta. Esse cheque da arma não é feito momentos antes de uma reação. Esse cheque da arma é algo que você faz de forma constante, mantendo a sua consciência de que a arma está pronta, porque você não sabe quando vai ter a necessidade de utilizar. Agora, quando você deixa para fazer essa verificação, né, momentos antes de reagir, isso pode te custar muito caro. Trabalhar com arma vazia, o receio do seu equipamento é outro ponto. Poxa, adquira um equipamento que você tem plena confiança no seu funcionamento e na segurança do equipamento. Porque se você tem um equipamento que você não tem a confiança nele, pense duas vezes. Quanto vale a sua vida? Então, o meu equipamento ele vai andar 100% full o tempo todo. Mas por quê? Porque eu adquiri um equipamento que eu tenho plena confiança nesse equipamento e andar com ele com munição na câmara. Entendeu? Então, são coisas que nós precisamos avaliar, trazer para o mundo real, o mundo consciente, aplicar isso no treinamento de forma deliberada, ou seja, controlada por você. Por quê? Porque o nosso cérebro vai trabalhar da seguinte forma: ele trabalha em três níveis: níveis consciente, associativo e autônomo. Por exemplo, quando você vai ao stand e realiza 500 saques, você saca, 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 ficou muito bom no saque. Mas qual é o estímulo ambiental que faz com que você saque essa arma e empregue na legítima defesa? Então, quando eu te pergunto assim, ó, qual é o estímulo, eu estou querendo te falar o seguinte: o que você vai associar ao estímulo que você recebeu para que você tome a ação, tomada de decisão de sacar a sua arma e pregar na legítima defesa, certo? Quando nós observamos aqui nessa cena, nós temos o quê? Nós temos que ele identificou, mas nós temos dois momentos dentro. Aqui, ó, vamos lá. Olá. O cara já sacou, o cara tá com a arma em punho e ele ainda vai sacar. Nós temos dois momentos. Dois momentos. Primeiro, ou você tem uma boa percepção, uma boa leitura e antecipa. E essa antecipação ela tem que ser bem assertiva para que você não faça nada que venha te trazer um prejuízo muito maior do que as consequências jurídicas dessa ação, tá certo? Ou simplesmente faz como ele aqui, esperou sacar. Mas eu te pergunto o seguinte: se esse marginal estivesse com a arma apontada para ele teria a possibilidade de sacar? Não teria, porque não seremos nunca, por mais que você tenha um saque mais rápido, você nunca será mais rápido do que uma arma em punho. Você nunca será mais rápido sacando a sua arma do que um marginal com arma em punho, que era a situação que tinha aqui agora. Só que qual era a vantagem dele? A distância, o foco de atenção do marginal em outra pessoa, e ele conseguiu sacar, conferir, realmente fazer a sua aquisição do alvo e iniciar os disparos para neutralizar a ameaça. Então, esse é o ponto. E aí eu te pergunto, você depois coloca nos comentários aqui. Você iria sacar antes dele ter sacado logo quando ele entrou? Ou você iria fazer como ele? Ter esperado a, a ameaça e ter sacado a sua arma para depois você reagir? São coisas que nós precisamos pensar, refletir, trazer a esse nível de consciência para que, diante de uma situação dessa, nós possamos ter a melhor resposta. Por que eu te falo isso? Porque todos nós somos alvos. Você só não sabe quando você estará nessa situação, mas você estará, seja com arma ou seja sem arma, porque todos nós somos vistos como um
alvo. Você precisa simplesmente aceitar essa realidade e estar preparado para essa realidade. Isso eu trabalho com muita constância e com muita incisão dentro do Pistol Combat. No Pistol Combat é um módulo que eu trago a ciência por trás do tiro. E depois que eu faço a construção dessa mentalidade no Pistol Combat, acabou. Agora eu preciso que o aluno venha construindo suas habilidades de acordo com aquilo que ele aprendeu em relação ao manuseio e a protocolo de combate, mas principalmente quanto à mentalidade, quanto à forma que o seu corpo funciona diante de uma reação como esta. Então, esse é o ponto principal, é você trabalhar não somente a questão do manuseio, mas a tomada de decisão. A tomada de decisão ela é mental. Tudo que você vê depois que ele saca a arma é devido a um processo anterior a esse momento, que é o tempo de movimento. Então, durante a tempo de reação, eu tenho identificação de estímulo, seleção de resposta, tomei a decisão. O que vai atrapalhar a sua tomada de decisão? Primeiro, entenda o seguinte: a sua tomada de decisão ela é baseada em duas coisas. Experiência anterior em um evento como este, ou baseada em treinamento simulado. Então, o treinamento tem que refletir a realidade do conflito armado. Então, não adianta você ficar trabalhando dentro de um treinamento onde eu tenho uma encenação. E aí eu faço uma comparação. Encenação-realidade. Esse é o ponto. Você está treinando encenando ou você está treinando com base em fatos reais? É isso que você tem que pensar. Eu quero que você reflita sobre isso. Se durante esse vídeo você conseguiu refletir sobre esses pontos, eu atingi o meu objetivo. Então, deixo para você essa análise, deixo para você, deixo para você esta análise e quero que você reflita sobre todos esses pontos. Então, tenham todos aí um excelente final de semana e um forte abraço do Anísio Santos.